Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais. Meu nome é João Areis e a gente vai dar sequência aqui no nosso conteúdo. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos falar aqui a respeito, dar sequência, ao nosso conteúdo, falando a respeito do projeto de instalações elétricas, E aí, na aula passada, nós começamos a falar sobre luminotécnica, Falamos sobre os conceitos luminotécnicos, quais são as principais características. E agora falamos também a respeito dos tipos de lâmpadas, E agora nós vamos fazer a definição de algumas grandezas fundamentais que são bastante utilizadas dentro da luminotecnia, ok? Então vamos lá, turma. Bom, quais são os termos técnicos mais importantes utilizados na luminotecnia? Então aqui eu listei algum deles, tá? Nós não vamos falar todos esses conceitos aqui na aula de hoje, tá? Podem ficar tranquilos. A gente vai falar só a respeito de uma parte desses conceitos nessa nossa aula de hoje, tá? Mas quais são eles, Então tem o fluxo luminoso, intensidade luminosa, iluminância, tá? Ou iluminamento, luminância, também conhecido como brilho ou densidade luminosa, eficiência luminosa ou energética, temperatura de cor, índice de reprodução de cores, fator de fluxo luminoso, fatores de desempenho, eficiência da luminária, eficiência do recinto, índice do recinto, fator de utilização, fator ou índice de reflexão e fator de depreciação. Então, esses são alguns das grandezas fundamentais que são muito importantes dentro da luminotecnia. E aí, nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre algumas delas, tá? A primeira grandeza, pessoal, uma das mais importantes da luminotecnia, é o fluxo luminoso. Bom, o que é o fluxo luminoso? O fluxo luminoso, pessoal, ela é a quantidade de luz emitida em todas as direções por uma fonte luminosa, tá? Seja ela natural ou artificial. No caso, o fluxo luminoso ele é representado pelo símbolo φ, tá? De fluxo, e a unidade utilizada para o fluxo luminoso é lumen, tá? Então, essa nomenclatura, LM, lumen, para a unidade, vocês de agora em diante vocês já saberão que o fabricante, quando fala sobre isso, ele está se referindo ao fluxo luminoso, tá? Quais são os valores, gerais, básicos de um fluxo luminoso? Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, uma lâmpada de incandescência, de 100 watts, que é aquelas lâmpadas mais antigas, mais comuns, elas possuem um fluxo luminoso médio em torno de 1.500 lumen, tá? Só a título de comparação, uma lâmpada fluorescente tubular de 40 watts, também aquela lâmpada comum, ela possui algo em torno de 2.600 lumen de fluxo luminoso, ok? Vocês devem estar se perguntando, e a lâmpada LED, a fluorescente compacta? Vai girar ali, dependendo da potência da lâmpada, na ordem de 1.500 a 2.000, 2.000 e poucos lumen, tá? Só que, a LED e a fluorescente compacta, elas vão ter esse fluxo luminoso com uma potência muito menor. E aí, a gente já vai falar sobre uma outra característica que é a eficiência luminosa. Então, quando eu falo em fluxo luminoso em função da potência, na verdade eu estou me referindo à eficiência luminosa da lâmpada. Então, o que é a eficiência luminosa? É nada mais, nada menos que a quantidade de fluxo luminoso emitida em função da potência daquela lâmpada, tá? Ou seja, é lumen por watt. Então, se você tem uma lâmpada de 100 watts, incandescente, cujo fluxo luminoso é 1.500 lumens, você dividindo 1.500 por 100, você vai ter uma eficiência luminosa de 15 lumen por watt. Então, essa seria
a eficiência luminosa dessa lâmpada. Aqui eu trago essa tabela, né, só a título de comparação, comparando esses diversos tipos de lâmpada. Por exemplo, né, uma lâmpada incandescente, que foi essa que nós retratamos, a lâmpada fluorescente, e uma lâmpada de vapores metálicos, né, que são aquelas lâmpadas utilizadas para iluminação externa. Então a gente pode perceber que a eficiência luminosa da vapor metálico utilizada para iluminação externa, ela é muito alta. Você consegue uma grande quantidade de lumens por watt. Porém, ela não tem um índice de reprodução de cores tão bom, né? Ela é aquela luz mais alaranjada. Então, tem uma série de outros fatores que você também vai precisar considerar. Além, né, simplesmente, né, meramente do fluxo luminoso ou da eficiência. Bom, pessoal, outra grandeza importante também é a intensidade luminosa. A intensidade luminosa corresponde ao fluxo luminoso irradiado na direção de um determinado ponto. Então, perceba que o fluxo luminoso, né, é na direção de todos os pontos. Já a intensidade luminosa, não. A intensidade luminosa, eu faço um levantamento em laboratório para saber qual é o fluxo luminoso irradiado em cada ponto. E aí, como resposta, nós vamos ter essa figura aqui ao lado, que é o nosso diagrama de intensidade luminosa da lâmpada. Pessoal, toda lâmpada, todo fabricante é obrigado a fornecer esse mapa de intensidade luminosa da sua lâmpada, tá? Então, como que é feito esse teste? Isso aqui é um teste laboratorial. A lâmpada é colocada aqui no centro, na origem, aqui em 0. E aí, o que se faz? Você vai variar a angulação, né, tanto acima da lâmpada, quanto na lateral da lâmpada, quanto abaixo da lâmpada, para saber qual vai ser a intensidade luminosa em cada ponto, em cada direção, para cada ângulo desse. Ah, professor, mas por que só tem um hemisfério, né? Só de 0 a 180 graus? Porque naturalmente, né, pessoal, o outro hemisfério vai ser espelhado, né? Então, se você quisesse pegar a esfera completa, basta você espelhar aqui para o outro lado, você teria o mapa completo dessa sua lâmpada. Aí, por questão de simplificação, eles usam somente um hemisfério. Então, pessoal, dessa forma, né, o que a gente percebe por esse mapa, por exemplo, dessa lâmpada aqui que está ilustrada, né? Que a fonte luminosa artificial, a lâmpada, ela não emite igualmente em todas as direções. É claro que isso vai depender de uma lâmpada para outra, né? Por exemplo, numa lâmpada fluorescente do tipo tubular, se ela não estiver na sua calha, ela vai ter uma característica de emissão. Se ela estiver na calha, ela vai ter outra, né? Então, cada lâmpada tem uma característica de emissão. E essa representação esquemática, né, naturalmente, né, se chama diagrama fotométrico ou mapa de intensidade luminosa, ela vai te dar essa curva de distribuição. E aí você pode estar se perguntando, professor, mas onde eu vou usar essa informação? Em um dos métodos de dimensionamento, nós precisamos saber, por exemplo, qual que vai ser a intensidade luminosa logo abaixo da lâmpada, né? Se você vai fazer uma iluminação direta ali, né, utilizando uma lâmpada desse tipo, ou, por exemplo, se você vai usar uma iluminação menos direta, ou seja, você vai colocar um ângulo ali para a iluminação. Ou se você vai usar, né, uma iluminação indireta, você vai querer refletir no teto. Então, por exemplo, se você vai refletir no teto, você estaria trabalhando com um ângulo aqui de 120 graus. Se você está trabalhando direto, você trabalharia com um ângulo de 0 grau. Se você vai trabalhar com a iluminação semidireta, um ângulo de 60 graus. E aí, dependendo de cada tipo, você chegaria em uma intensidade luminosa diferente. Perceba que o ponto de intensidade luminosa máxima dessa lâmpada, que é dado aqui nesse ponto X, igual a
80 graus, nesse ponto essa lâmpada tem uma intensidade luminosa de 350 candelas, tá? Então só lembrando que o símbolo de intensidade luminosa é a letra I. Muito cuidado para não confundir esse I aqui com o I da corrente, tá? E a unidade utilizada é candela. Bom, pessoal, aqui só ilustrando, né, justamente isso que a gente está falando aqui. Então, a intensidade luminosa vai ser o que? O fluxo luminoso irradiado em um determinado ponto, né? Lembrando que esse ponto aqui vai ser o que? Vai ser uma região do espaço. É um ângulo sólido gama, né? Pensando em uma esfera, ok? Aí aqui ele faz a conversão, né? Determinando que a partir do esferoradiano, né? Que é o ângulo de um sólido localizado, né, a uma determinada distância sobre uma área S de 1 metro quadrado, cujo raio, né, ou distância é igual a 1 metro. Olha esse exemplo aqui, pessoal, a respeito de intensidade luminosa. Ele diz o seguinte: se uma fonte luminosa localizada no centro de uma esfera de raio unitário irradiar a mesma intensidade luminosa de 1 candela, cada metasuperfície da esfera receberá um fluxo luminoso de 1 lúmen. Qual será o fluxo luminoso que incidirá sobre a esfera toda? Tá? Então aqui é uma continha básica, né? Basta vocês lembrarem que a área de uma circunferência 4π πr ao quadrado, logo a área da esfera 4 vezes a área de uma circunferência, então vai ser 4πr ao quadrado. Se eu considero o raio igual a 1, eu vou chegar a uma área de 12,56 metros quadrados. Naturalmente, para uma área de 1 metro quadrado de superfície, você tem 1 candela ou um fluxo de 1 lumen, né? Aí você vai fazer uma regrinha de 3. Então, para 12,56 metros quadrados, eu vou ter um fluxo φ que vai ser igual a 12,56 lumens, tá? Outra grandeza, pessoal, bastante utilizada é a grandeza iluminância ou nível de iluminação, também conhecida também, né, como iluminamento, tá? O que é essa iluminância? A iluminância, pessoal, é a intensidade de iluminação E de uma superfície, né, de forma tal que o fluxo luminoso recebido por essa superfície que tem uma determinada área S. Então, a minha intensidade de iluminação E vai ser igual ao fluxo em função de uma área, ok? Naturalmente, a unidade, então, unidade de fluxo é lumen, unidade de área metro quadrado, logo a unidade de intensidade ou iluminamento vai ser lumen por metro quadrado, ou lux, tá? Então aqui o diagrama ao lado ele faz, né, essa descrição dessa grandeza. Então você tem lá um lumen sendo irradiado, né, a uma intensidade de 1 lux em uma área de 1 metro quadrado. Na prática, pessoal, esse cálculo corresponde à iluminância média, tá? Pois o fluxo luminoso, naturalmente, ele não se distribui uniformemente em todos os pontos. A gente viu aqui, né, na grandeza anterior, né, que é a intensidade luminosa, que ele varia de acordo com a posição. Como que essa iluminância pode ser medida, né? Ela é medida através de medidores, tá? Equipamentos destinados para esse tipo de medição, né? Denominado luxímetro, né? Chama luxímetro pois ele mede lux, né? Que é a iluminância. Então, o que você faz, né, para saber como é que está a iluminância nas superfícies, né, diversas do seu ambiente? Você pega esse aparelho, que é um luxímetro, um aparelho digital. Ele tem na ponta dele um sensor. Esse sensor ele fica dentro de uma semisfera, né? Um hemisfério.
Ele garante assim que os raios convirjam todos para o sensor e aí ele consegue detectar qual é a iluminância naquela superfície. Por que disso? Porque você quer saber se, por exemplo, né, você está numa sala de aula, se na superfície da carteira onde você está escrevendo está chegando, né, o fluxo luminoso, a intensidade luminosa devida. Né? Então, para isso, através do luxímetro, você vai medir qual é a iluminância naquela superfície, ou seja, qual é o fluxo luminoso que chega ali por unidade de área. Aqui, pessoal, a norma traz algumas referências, tá, de fluxo, de nível de iluminância por tipo de ambiente. Então, com o luxímetro você faz as medições, só voltando lá no luxímetro, o ideal é você não medir apenas um único ponto, você medir vários pontos. Quanto maior a área, maior tem que ser a quantidade de pontos. E aí no final você faz uma média, você calcula um valor médio daqueles pontos e verifica pela norma se está atendendo, né, aquilo que a norma recomenda. Aqui na norma, por exemplo, ele divide aqui em 3 categorias, 3 classes, né? Então, primeira classe de iluminação geral para a área usadas ininterruptamente ou com tarefas visuais simples, iluminação geral para a área de trabalho e iluminação para tarefas visuais difíceis. Então perceba que quanto maior a dificuldade de tarefa, maior tem que ser a quantidade de luminância, tá? E aí ela pega aqui 3 tipos, 3 faixas, né? Uma faixa mínima, que seria, né, o mínimo que você precisa ter, uma faixa média e uma faixa ali que já está dentro do ótimo, né? Seria basicamente isso. E aí você tem as diversas categorias. Então perceba que, por exemplo, em tarefas mais simples, né, que são ambientes, né, por exemplo, áreas públicas, né, áreas de orientação simples para permanência curta, recintos que não são utilizados para trabalho contínuo, dentre outros, então a iluminância pode ser mais baixa. A partir do momento que você vai para uma área de trabalho, essa iluminância já precisa ser maior. Quando você vai para um espaço onde você tem tarefas visuais difíceis, por exemplo, um centro cirúrgico, né? Aí precisa ser maior ainda a iluminância verificada. A norma também traz dessa forma aqui, tá? Então ela traz de acordo com o tipo de atividade e traz de acordo com o tipo de ambiente. Essa aqui, de acordo com o tipo de ambiente, talvez fique até um pouco mais fácil, né, para a gente conseguir visualizar e aplicar a norma, tá? Que no caso traz bibliotecas, escritórios, escolas, mas nós também temos, né, para os casos das residências, tá? No geral, em instalação residencial, embora os ambientes variem, você vai ter ali uma iluminância muito próxima de um ambiente para o outro, tá? A única aqui são quando você tem locais onde tem uma exigência visual um pouco maior. Por exemplo, né, numa cozinha, sobre o fogão, num local de leitura, ou num local onde vai fazer uma maquiagem, né? Então, somente nesses casos assim que você vai ter um valor um pouquinho mais elevado. Mas, no geral, ele se enquadra como aqueles ambientes com tarefas visuais de menor necessidade, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco para a gente dar continuidade aqui no nosso conteúdo. Até lá!